A Fitch acredita que Portugal vai demorar mais tempo que o previsto a regressar aos mercados e considera ser inevitável um segundo resgate financeiro. Se no que toca aos bancos nacionais, a Fitch não tem dúvidas de que os mercados de financiamento começam a reabrir. Já no que toca à República, as portas continuam fechadas e acredita a agência de notação que assim vão ficar durante mais algum tempo, não se cumprindo as previsões do governo de regresso aos mercados em setembro de 2013. O cenário traçado pela Fitch é ainda pior. Dá como certo à agência que Portugal vai ter de recorrer a um segundo resgate. Explica em comunicado que o país enfrenta sérias dificuldades, quer pelas fracas perspectivas económicas, a dimensão do ajustamento orçamental e sofre também os efeitos da fragilidade da dívida soberana da zona euro. Os juros da dívida portuguesa há 10 anos estavam a avançar pela 10ª sessão consecutiva e estão cada vez mais próximos dos 9%. Subiram 31 pontos base. Nas obrigações a 5 anos, o agravamento foi de 50,6 pontos base. A taxa ultrapassou os 7%. A 2 anos, o cenário também é de subida dos juros, estão perto dos 6%. Considera a agência de notação Fitch que só com uma melhoria significativa do sentimento dos mercados, Portugal conseguiria regressar aos mercados no próximo ano. As más notícias da República não se refletem ou afetam os bancos nacionais. Para a Fitch, é provável que regressem aos mercados de financiamento em breve. O sucesso da emissão de dívida do Banco Espírito Santo é sinal disso, considera a agência, e acredita que pode ser um incentivo para que outras instituições sigam o exemplo, pois podia ser assim uma oportunidade para reduzir a grande dependência face ao financiamento do Banco Central Europeu, em especial nos casos da Caixa Geral de Depósitos e do BCP, que têm dívida a vencer este ano e no próximo, lembra a Fitch. António José Seguro já respondeu à carta enviada pelo Primeiro-Ministro, onde Pedro Passos Coelho desafia o PS a participar na refundação do Estado Social. O tema ganhou uma nova frente de tensão, depois de Marcos Mendes ter anunciado que técnicos do FMI já estão em Lisboa a preparar os cortes de 4 mil milhões na despesa. A reforma do Estado, anunciada pelo Executivo, tem como objetivo cortar 4 mil milhões de euros de despesa pública até 2014. Os trabalhos já começaram e contam com o apoio do Fundo Monetário Internacional, garante o antigo presidente do PSD, Luís Marques Mendes. Já chegaram esta semana a Portugal, já cá estão, já reuniram com alguns ministérios, em particular com a Administração Interna e com a Defesa, e vão ser a assessoria técnica especializada no estudo e na definição do esqueleto e das medidas desta reforma. E é uma boa ideia, porque é uma forma de dar credibilidade técnica, profissional, rigorosa e isenta a um estudo como este, que é um estudo muito importante. De acordo com o social-democrata e também conselheiro de Estado, a reforma vai passar por várias concessões a privados. Marques Mendes dá como exemplos as florestas, centros de saúde e os transportes públicos. Alterações que devem passar também pelo aprofundamento da mobilidade especial na função pública, pelo aumento dos copagamentos por parte dos portugueses na saúde e na educação. Uma fonte governamental confirmou à agência Lusa que estão a ser realizadas reuniões com os ministérios. Trata-se, adiantou a mesma fonte, de uma missão técnica preparatória para a 6ª revisão do Programa de Ajustamento. Uma missão destinada a fazer um primeiro diagnóstico sobre a composição da despesa pública. Para o deputado do Partido Socialista, Pedro Marques, o convite endereçado pelo Governo ao PS para negociar a reforma do Estado é uma farsa com um mau guião. O deputado mostra-se indignado com o facto de os técnicos do FMI estarem já em Lisboa e com ideias muito concretas sobre os cortes, na grande maioria, adianta o socialista, nas funções sociais do Estado. De acordo com as afirmações de Marques Mendes à TVI 24, o objetivo do governo é aprovar o estudo em 2013 para ser implementado no ano seguinte. As linhas gerais da reforma vão ser apresentadas à Troika em novembro e as medidas concretas a implementar em fevereiro do próximo ano. Carlos Marques de Almeida e Rui Paulo Figueiredo, deputado do Partido Socialista, são convidados deste Em Foco. Obrigado a ambos pela vossa presença. Senhor deputado,
Já sabemos que António José Seguro já enviou a carta de resposta ao Primeiro-Ministro. Nessa carta de resposta, o PS diz um ninho em relação ao desafio lançado por Pedro Passos Coelho? A seu tempo, o secretário-geral do Partido Socialista divulgará o conteúdo dessa resposta. Há uma grande diferença entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata e o Governo. É que nós pretendemos que os destinatários da carta a conheçam em primeira mão. Normalmente o que se tem passado com o Governo é que primeiro põe as cartas na comunicação social, primeiro anuncia que vai mandar uma carta, pré-anuncia o conteúdo da carta e depois, passados uns dias, a carta chega ao secretário-geral do Partido Socialista. Já não foi assim a primeira vez. Já nos lembramos de mais uma pantomima desta maioria que foi a lei eleitoral autárquica, em que também recebemos cartas pela comunicação social, depois elas chegaram e, entretanto, aí nem foi preciso grandes respostas, porque, mais uma vez, foi um dos palcos de desentendimento entre o PS e o CDS. Tudo aquilo que aqui acontece demonstra mais uma vez a impreparação, a descoordenação, a imaturidade, a incompetência, e eu já nem tenho adjetivos para qualificar o comportamento do Primeiro-Ministro, porque ele lança a refundação enquanto conceito que ninguém percebeu muito bem o que é que ele queria dizer na altura, no encerramento das jornadas parlamentares que nós debatemos aqui a semana passada, em que se entretiveram a conversar uns com os outros para ver se resolviam os problemas que tinham, e à porta fechada, porque esta maioria já não consegue andar na rua ou deslocar-se para outro sítio que não esteja rodeada de grande aparato de segurança. E depois, a seguir, assistimos a convites ao Partido Socialista para conversar. Tivemos dois objetivos. O primeiro era evitar debater o Orçamento de Estado, que era esse o objetivo foi conseguido desta semana. Aliás, é muito engraçado, porque o PSD e o CDS tentam tudo para ignorar o presente, porque falam de 2014 e falam de José Sócrates, e desta vez, como José Sócrates e esse governo do Partido Socialista não chegava, também já foram a António Guterres e, curiosamente, pararam em 80... No período de 85 a 95, esse aí é que acabaram por não refletir. Eu não sei como é que se pode debater, por exemplo... Ou então consideraram que não existia nada a apontar. A explosão de despesa do Estado, sem falar da alteração do sistema retributivo da função pública que os governos do professor Cavaco Silva fizeram, e que a partir daí é que o célebre monstro que ele qualificou num artigo acabou por ter um crescimento exponencial. Portanto, essa primeira linha. Segunda linha do PSD e do CDS é convidar para nada. Porque, pelos vistos, e é ridículo termos ficado a saber disso, não pelo Primeiro-Ministro, não pelo Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, que fez um convite ao PS na Assembleia da República, não pelo Ministro das Finanças, que está a liderar esse trabalho, mas pelo ex-líder do PSD, Marcos Mendes, hoje comentador político, que afinal o Partido Socialista estava a ser convidado para uma conversa já com cartas marcadas. Porque, pelos vistos, os técnicos do FMI já cá estão, pelos vistos já foi estabelecido um pedido de auxílio, já foi estabelecido um entendimento para o FMI ajudar o Governo a redesenhar as funções sociais. De facto, eu também acho que eles já demonstraram durante estes 16 meses a sua incompetência para fazer qualquer coisa sozinhos. Portanto, até para pensar o que é que querem fazer, têm que pedir ajuda. Eu não sei para que é que convidaram o Partido Socialista. Se já está tudo decidido, se já sabemos que querem privatizar florestas, privatizar centros de saúde, privatizar transportes, privatizar tudo e mais alguma coisa, não sei. Talvez esteja por decidir uma coisa. É como andam perdidos entre o déficit e a dívida e aumentam os dois, eles às vezes vão hesitando entre as privatizações e as concessões, consoante precisam mais dinheiro num lado ou no outro. Mas isto é tudo muito pobre, é tudo muito confrangedor, é tudo muito amador até. E de facto nós, no tempo que vivemos, precisávamos de um governo a sério, precisávamos de um primeiro-ministro a sério, precisávamos de um governo que governasse, e infelizmente não temos nada disso, e quem sofre são os portugueses. Carlos Marques de Almeida, existem atenuantes para este comportamento da parte do governo descrito pelo deputado Rui Paulo Figueiredo? Não, tanto mais que o governo já tem antecedentes.
Portanto, o Governo não temos que conceder o benefício da dúvida ao Governo. Aliás, tudo isto que se está a passar é absolutamente inexplicável, porque acho que o Primeiro-Ministro não perde uma oportunidade para perder uma oportunidade. Quando parece que o clima político vai entrar num período de maior distensão e se antecipa de alguma forma uma hipotética aproximação e o início de um diálogo, algo subitamente acontece. Mas esse algo que subitamente acontece não é algo... É algo que está preparado, que está previamente feito, que é uma decisão tomada. O Primeiro-Ministro devia ter anunciado no debate na Generalidade que já cá estavam os técnicos do FMI. Com certeza, e repare... Esse anúncio foi previamente feito pelo Ministro das Finanças quando anunciou o enorme aumento dos impostos. Eu já falei aqui muitas vezes na palavra refundação e refundação do regime. Mas o Primeiro-Ministro teve mais imaginação, porque falou numa refundação do memorando. Portanto, eu acho que ele deve ter trocado ou deve ter junto dois discursos distintos. Ele devia ter um discurso sobre a reforma ou sobre a refundação do regime, que vem da proposta de revisão constitucional, e devia ter outro discurso sobre, sim, a negociação ou a renegociação do memorando. Portanto, ele deve ter sobreposto as duas coisas e então encontrou esta amálgama política que ninguém sabe explicar, inclusivamente o próprio, da refundação do memorando. Mas esta refundação do memorando é, sobretudo, o contrário daquilo que o país precisa. Ou seja, é finalmente, uma confissão de incompetência e de incapacidade que o Governo passa a ele próprio. Porque o que o Governo vem dizer aos portugueses é que não é capaz de reformar o Estado. E o que significa, repare, eu vejo o timing. Quando se está a discutir o orçamento, já se está a pensar nas medidas complementares, substitutivas, vamos lá chamar o que entendermos. Do plano B. Nos 800 milhões, tal, não é? Previamente ao orçamento. O que significa que a fé que o Governo e a confiança que o Governo tem no orçamento é mínima. Portanto, e além do mais, é muito estranho porque não há pensamento sobre o que deve ser o Estado. Não há pensamento quais devem ser as funções do Estado. Há uma confusão perigosa em política que é achar que o Estado é apenas o Estado social. Não, o Estado é uma coisa maior que engloba o Estado social. E não se faz como se fosse meramente uma reavaliação técnica, como é apresentada. Ou seja, isto é um pensamento, tem que ser um pensamento estratégico para uma ideia do país, para uma ideia de Portugal na Europa e, sobretudo, é uma função de soberania. E a função de soberania passa para a Assembleia da República. E nada disto está a acontecer. Isto está a ser apresentado como um facto consumado e como um aspecto técnico. E não pode ser feito assim. E, obviamente, lá terei eu que voltar. Quem insiste nos silêncios, e eu insisto nas referências. Ou será que o Presidente da República foi informado desta demarche do Governo? Será que o Presidente da República concordou e deu agremã? Embora naquele estilo muito baralhado que ele tem utilizado nas intervenções e nas entrelinhas, não afirmou explicitamente que sim, mas insinuou que sim. Que teria informado. Mas isso é naquele estilo críptico que o Ministro das Finanças também utiliza, porque só agora é que o Governo veio remeter-nos para uma frase do Ministro das Finanças em 2 horas de conferência de imprensa, em que, tweet, perguntas e respostas, em que se interpreta que ele pré-anunciou o que estava a acontecer. Mas isso anunciou de facto, não é? Isso anunciou de facto que por causa dos cortes previstos de 4 mil milhões iriam ser pedidas as intervenções de entidades externas. Mas não anunciou que a entidade externa era essa. Eu lembro-me perfeitamente disso. Não anunciou que era um acordo à parte do memorando de Aliás, entendimento. também não se percebe, porque o FMI e o Banco Mundial dizem que faz parte do programa de ajustamento este tipo de intervenção. Portanto, o Governo diz que não, isto é uma coisa à parte do ajustamento, mas depois o FMI e o Banco Mundial dizem não, isto foi solicitado especificamente pelo Governo português. Portanto, não sabemos quem está a falar a verdade. E, acima de tudo, o Governo não explicou 3 outras coisas, que é, a primeira, o que é que correu mal na execução orçamental deste ano
para as medidas extraordinárias. A segunda é porque é que ninguém tem confiança no orçamento que está proposto e, como dizia o Carlos e bem, já tem em cima da mesa o plano B para quando o plano A falhar, porque ninguém acredita que a execução orçamental vá correr bem. O terceiro ponto, que também ainda não vi analisado, é que o Governo andou 16 meses a apregoar o sucesso do PREMAC, que era a reforma do Estado, que tinha corrido muito bem, que tinham mudado as leis orgânicas, que tinham reduzido dirigentes, que a reforma do Estado estava em curso e que estava a correr bem. Pelos vistos é mais outro falhanço. Aliás, e antes pré-anunciado uma outra revisão. Ainda esta semana, o Moreira da Silva, o primeiro presidente do PSD, numa entrevista que deu, veio exatamente dizer isso. Que estavam a ser feitas essas reformas, que tinha havido um corte da despesa e que a sobrecarga fiscal, que não era suportável durante muito mais tempo, iria ser corrigida a seu tempo. Ou seja, o que significa que está tudo a correr bem. Mas se está tudo a correr bem, porque é que nós só temos os sinais que, de alguma forma, indicam que está tudo a correr mal? Eu já disse uma vez que o ministro Álvaro Santos Pereira disse-lhe uma vez a ele que ele, num discurso que tinha feito na Comissão de Economia e Obras Públicas, que ele parecia a Alice no País das Maravilhas. Eu acho que há muitos responsáveis do PSD e do Governo que, de facto, parecem a Alice no País das Maravilhas, porque nós estamos a ouvi-los e está tudo a correr bem. Mas depois, fora daquele círculo, ninguém vê que esteja a correr bem. E depois só nos pré-anunciam planos B e planos C, quando supostamente o plano A estava a correr muito bem. Mas há aqui um problema também, que não é equacionado, que o Governo também não tem em linha de conta, que é muitas destas medidas são já para o ano. Portanto, muitas das medidas que vão ser anunciadas serão já para aplicar para o ano que vem, ou seja, sobrepondo-se ao orçamento. Como é que isso vai ser feito do ponto de vista legislativo? E isso não pode, obviamente, contornar a Assembleia da República. Com certeza, mas há aqui um fator político que é decisivo e que é muito importante. Será que o Governo sobrevive a 2013? Porque muitas destas reformas são posteriores a 2013, são para 2014 e 2015, ou seja, mas então o que é que vai acontecer em 2013? 2013 é o ano de todos os perigos e todos os riscos. E nós temos um orçamento que ninguém quer debater, como se viu, que ninguém quer debater, sobretudo o Governo não está interessado em debater e arranja estes abscessos de fixação, projetando-se para o futuro, ou seja, como não quer assumir o risco no imediato, projeta para ser a frente. Sincero, não acho que o orçamento precise de grande debate. Já toda a gente percebeu que o orçamento é mau, já toda a gente percebeu que o orçamento é feito em cima do joelho e já toda a gente percebeu que o orçamento vai falhar. Mas isso é inexplicável porque o orçamento já está votado. Se é tão mau, mas ele já está votado, já está aprovado. Está votado na generalidade. Depois temos vamos ver. Agora vem a especialidade, não é? Depois temos o CDS a querer apresentar algumas medidas e a convidar toda a gente para tentar melhorar esse convite foi feito, o orçamento. E ainda se vai perceber, que é uma dúvida que eu pessoalmente tenho, o que é que vai fazer Paulo Portas e o CDS depois de aprovar o orçamento. Vai continuar no Governo, não vai continuar no Governo, vai continuar com esta coisa de estar com um pé dentro e um pé fora, de querer ser Governo e querer ser oposição. Às vezes também vão insinuando que poderão sair do Governo depois do orçamento estar aprovado na sua versão definitiva. Ninguém percebe lá está, muito, 2013, muito lá está o risco de 2013, que o Governo está pura e simplesmente a ignorar, e o risco maior é nessa execução orçamental e no comportamento do CDS, e será que se o Governo sobrevive ou se não sobrevive? E vamos pôr num cenário, o orçamento é aprovado, vai para a Presidência da República e o Presidente da República manda para o Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional... Tenho dúvidas que o Presidente da República faça isso. Mas diga uma coisa, Sr. Deputado, o que é que o Governo faz? Será que o Governo sobrevive? Ponto de interrogação. Temos que esperar para ver. Rui Paulo Figueiredo, diga uma coisa. Eu até tenho uma outra dúvida, antes de João fazer a pergunta. É que a mim, sinceramente, espanta-me tanta incompetência, tanta impreparação e tanto desnorte. Eu, às vezes, dou por mim, se calhar com algum live de maquiavelismo, a pensar se eles estão a querer criar as condições para se ir embora. Agora, eu só gostava era de dizer uma coisa. Tudo aquilo que o Governo tem feito, de facto, parece ter um único intuito, que é hostilizar o PS de maneira tal que não há solução nem há entendimento possível. E os diferentes parceiros sociais, portanto, isso pode ser feito, mas o PS aqui é a parte fundamental, independentemente que eles depois tenham uma concepção de concertação social que é muito sui generis. Mas na relação com o PS, que é fundamental
para a estabilidade neste momento, o que o Governo está a fazer não é hostilizar de tal maneira o PS que depois coloca o Partido Socialista numa posição que é impossível o Partido Socialista dizer sim, e seja o que for. Porque, mais uma vez, ou seja, há aqui um elo de confiança que o Governo não consegue estabelecer. Ou seja, o Primeiro-Ministro faz o convite. No dia seguinte vem-se a saber, faz um convite para uma festa que já está completamente definida. E já não é a primeira vez. Não pode ser. Mas diga uma coisa, meus senhores. Rui, deixa-me só colocar-lhe agora esta pergunta, porque eu acho que ela tem importância para os portugueses, para todos nós. Independentemente de todas essas questões que estão aqui a analisar, independentemente de a proposta ter sido lançada, se calhar com 1 ano e meio de atraso, este debate não é um debate vital para o futuro do país, em relação ao qual o PS não se pode nem se deve aliar, o da refundação do Estado Social. Mas qual debate? O debate que o Governo, de certa forma, lançou para a agenda mediática. Mas há um debate. É que nós ficámos a saber por Marcos Mendes que já está tudo feito. Que já existiram as reuniões no Ministério, que já identificaram o que é que querem cortar e até já nos foi anunciado por Marcos Mendes quais são as áreas a privatizar. E os valores? E, portanto, não há debate nenhum. Mas está tudo feito. Mas vamos partir do princípio que as sugestões dos técnicos do FMI não são vinculativas, digamos assim. E colocando agora de parte essa claro questão. Que não são vinculativas. Esse é que é o problema do Governo. Mas, Rui, é que nós não estamos, Portugal não precisa, de facto, de repensar o modelo do Estado Social por uma questão de sobrevivência, independentemente de quem está no poder, independentemente do PSD, do PS, estarem no poder. Mas por que é que precisa de repensar o modelo de Estado Social e não precisa de repensar as funções do Estado ou não precisa de repensar outro tipo de funções? É que esse é sempre o argumento. Por exemplo, eu quando ouço os ministros do PSD e do CDS, eles dizem sempre: nós, está tudo em causa, deixamos de ter dinheiro para pagar as pensões, para pagar os salários. Nunca os ouvi dizer: olha, deixamos de ter dinheiro para pagar as rendas das PPPs, deixamos de ter dinheiro para pagar as rendas da energia, deixamos de ter dinheiro para pagar o BPN, deixamos de ter dinheiro para pagar o BPP. Isso, por acaso, nunca ouço. O João tem razão numa coisa. É que nós temos que perceber a realidade em que estamos. E é pena que Pedro Passos Coelho não tenha percebido na altura do PEC 4. Aliás, a situação é idêntica. É muito interessante que ele tenha tido a sede de ir ao pote e tenha precipitado Portugal para esta situação. E depois, há uma coisa que de uma vez por todas nós temos que perceber, mas este Primeiro-Ministro já não tem esperanças nenhumas que perceba. É que nós não estamos com a soberania diminuída. Nós estamos sobre um programa de auxílio financeiro que tem algumas coisas, bastantes, para nós cumprirmos, mas depois nós não estamos diminuídos da nossa capacidade de ser parceiro ao nível europeu, de ter ideias, de ter propostas, de debater. Não temos o Primeiro-Ministro que só diz sim, senhora Merkel, e não sabe dizer mais nada, e não estamos aqui numa situação em que mandamos vir uns técnicos do FMI e eles dizem o que é que nós temos que fazer e nós assinamos por baixo. E, portanto, nós, é verdade que temos que adequar a nossa despesa pública àquilo que temos que fazer e temos que perceber que a realidade mudou e que nós temos que diminuir o déficit orçamental e que temos que diminuir a dívida e que temos que fazer melhor com menos recursos. Mas isto não implica necessariamente uma alteração do Estado Social, se calhar no capítulo das prestações sociais? Também pode implicar, mas não é assim. Mas o discurso do Partido Socialista não vai nesse sentido, o discurso oficial. O discurso oficial tem 2 pontos muito simples. Primeiro, é que nós temos que salvaguardar o Estado Social. Salvaguardar o Estado Social não implica necessariamente manter tudo na mesma. Mas também não pode ser a versão PSD-CDS em que privatizamos tudo e concessionamos tudo e que as pessoas não interessam nada. Segundo ponto, não é assim que isto se faz. Não é, como dizia o Carlos, convidar para uma festa que já está organizada, ou a expressão que eu utilizei de ter um jogo com cartas marcadas. Porque já não é a primeira vez. Porque o Governo insiste em mandar documentos estratégicos e fundamentais para a União Europeia sem os mostrar ao Parlamento. Fez 5 revisões do memorando. Portanto, quando nós falamos de memorando, já não tem nada a ver com aquilo que foi assinado e negociado pelo Governo do Partido Socialista e também negociado e assinado pelo CDS, em que já vai na 6ª versão.
Carlos Marques de Almeida, diga uma coisa. Independentemente desta conflitualidade política e destes argumentos que o Rui Paulo Figueiredo tem estado aqui a lançar para cima da mesa, é preciso ou não repensarmos o Estado Social, o modelo de Estado Social? Mas esse é o debate. Esse é o debate desde o início. Ou seja, não é por acaso que em 30 anos o FMI vem 3 vezes a Portugal. Ou seja, o país tem que ser governado de outra forma. Mas isso não significa... E não temo que por tudo isto e por toda esta envolvência estejamos aqui perante, e eventualmente até pelo próprio Governo já não ter força anímica para isso, E capacidade política. não podermos estar aqui confrontados com mais uma oportunidade perdida? Mas o que nós nos estamos a encaminhar... Eu acho que nós temos que fazer este debate com outro Governo e outro Primeiro-Ministro. Nós nos estamos a encaminhar-nos, de facto, para perdermos mais uma oportunidade. Será António José Seguro? Eu estou convencido que sim, mas a seu tempo e os portugueses decidirão. Mas o que é um facto é que, como dizia o Carlos e bem, este Primeiro-Ministro não perde uma oportunidade para dinamitar um consenso político, social e económico. Mas agora, o que é fundamental é, repare, a forma como o governo está feita é completamente incompatível com o modo como se governa em Portugal. Portanto, essa oportunidade é tornar mais ágil a máquina do Estado. Isso não implica cingir-nos a uma discussão sobre o Estado Social. Não. Tem que ser uma coisa mais abrangente. É uma questão de regime. É o que é que nós queremos ser em 5 e 10 anos e como é que Portugal vai ser governado para chegarmos a esse objetivo. Deixe-me só dar-lhe um exemplo. Muito rapidamente, já terminámos o nosso tempo. E nesse ponto, obviamente, o Estado Social virá porque será um ponto decisivo. Mas não é apenas o Estado Social que tem que ser Não é o alfa e o ômega. Um bom exemplo para terminarmos sobre como é que nós temos sim que refletir sobre isto, mas não aceitar essa premissa que só se debate o Estado Social. Eu não percebo como é que se cortam apoios nos transportes, ao nível do passe, aos idosos e aos estudantes, e se mantém aos juízes e aos magistrados do Ministério Público. Fica aqui uma boa nota para todos nós refletirmos. Meus senhores, muito obrigado ambos pela vossa presença. É sempre um prazer tê-los aqui. Até para a semana. Hoje voltamos a debater a crise em que Portugal se encontra mergulhado, nomeadamente a refundação do Estado Social.